Eu sou Rebeca Braga. E eu sou Alexandre Lara. E nós somos o Casal Reab. Estamos aqui reunidos mais uma vez para gravar um episódio para vocês. Esse episódio especificamente, para mim, é muito especial. Hoje a gente vai falar da terapia ocupacional. A profissão que eu escolhi, então eu sou meio suspeita para falar, mas acho que não só por a gente estar falando da terapia ocupacional, mas por a Érica ter topado conversar com a gente. Hoje a gente chamou a Érica Teixeira, terapeuta ocupacional. Vou deixar ela se apresentar, mas eu acho que ela dispensa apresentações. A gente, na época que estuda, eu lembro que quando eu estudava, eu estudei em livros e artigos que ela publicou. Então, para mim, é muito gratificante ter ela aqui na mesa para falar do que a gente estudou junto e do que a gente pode compartilhar na profissão. Érica, se apresenta. Muito obrigada pelo convite, pela participação. Parabéns pela iniciativa do Casal Reab, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o Casal Reab, ele traz uma coisa que é Fisi-TO, que sempre existiu nesse mundo nosso da reabilitação, às vezes uma disputa de espaço, e eu acho que o Casal Reab traz isso para desmistificar isso. Isso é muito legal. Então, parabéns para vocês. Obrigada por ter aceitado. Você quer começar perguntando? Eu queria saber se eu vou poder perguntar o que faz o terapeuta ocupacional, né? Mano, se você não puder perguntar para ela, você não pergunta para mais ninguém. Vamos lá. Eu brinco, né, que eu me formei, já tem 25 anos, né? Então, desde que eu me formei, se TO hoje ainda é uma área difícil, né, que as pessoas desconhecem, e a gente luta isso na profissão para formar pessoas e tentar melhorar isso, né? Imagine na minha época. Então, a gente teve uma evolução, mas eu sempre digo que essa é uma pergunta que me incomoda. Por que ela me incomoda? Porque, assim, desde que eu me formei, tinha essa história. O que é TO? Né? Desde a minha família, que não sabia o que era, até todos os meus amigos, e até hoje se perguntam, né? Todo mundo que você conhece, o que você faz? Eu sou terapeuta ocupacional, o que é isso? Essa é a pergunta, sequência do que você básico. faz. Ou a pessoa faz assim, ó. Como se ela soubesse. E aí né? muda de assunto. E eu sempre, quando dou aula, eu converso disso, assim, por que me incomoda, em qual sentido? Porque não é o que a gente falar o que a TO faz, o que a TO é. A TO a gente só precisa fazer para mostrar para o outro o que realmente essa profissão faz de diferença, né? Porque a gente faz parte do time da área da saúde, para quê? Para alcançar o máximo de autonomia e funcionalidade nas pessoas que têm alguma perda nas suas atividades de vida diária, nas suas atividades laborais, né? E a gente trabalha com pessoas de idade diferente, com aspectos diferentes. Eu sou da área física, como a Rebeca, na reabilitação física, mas tem área da cognição, tem área da psicologia, tem área da psiquiatria, tem várias áreas que a gerontologia, né, o social, tem várias áreas que as pessoas trabalham. Mas o nosso grande arsenal de trabalho é voltado para a atividade do dia a dia, como tornar essas pessoas mais funcionais e autônomas, né, no seu dia a dia. E isso, eu acredito nessa área como uma extrema importância para a autonomia das pessoas, e somado com as outras áreas, né, a gente sempre trabalha em equipe, multidisciplinar, e trocando e somando com um propósito para o paciente, né, e não para a gente, para os objetivos dele. Mas até da área física, a gente faz esse trabalho muito voltado para como que esse comportamento que essa questão dessa perda motora pode tornar as atividades do dia a dia das pessoas mais funcionais, né? Então, esse é o nosso grande foco, associado a outros recursos terapêuticos, né? Desde a tecnologia, a questão, entre outras coisas, né? E então, a gente tem esse grande foco Eu tô me lembrando, eu tinha uma professora na faculdade, eu cheguei até a falar isso para a Érica, quando a gente estava vindo para cá, que ela dizia assim, todas as vezes que a gente fica bravo, ou ficar, porque as pessoas não sabem o que a gente faz,
a gente perde uma grande oportunidade de ensinar o que o TO faz, ou de mostrar o nosso trabalho. E é isso, assim, você começou falando desse negócio que a gente tem do físio e do TO, e o quanto que o físio e o TO somados... Somados é maravilhoso. Né? Exato. Quantos atendimentos juntos? Tem uma outra questão também de nós, fisioterapeutas, entenderem melhor qual é o campo de atuação da TO. Então, eu já recebi paciente que era nítido que ele veio para uma terapia ocupacional. Eu falei, Rebeca, tá aqui, eu vou te apresentar um terapeuta ocupacional, assim, assado, seja a Rebeca, seja a Érica, seja quem for. Mas eu entendi que aquele momento era da terapia ocupacional que ele estava buscando. E ao mesmo tempo, foi essa semana, inclusive, foi ao contrário. Foi, exatamente. Chegou um paciente para a Rebeca, e ela falou, não é comigo. É com a físio. É com a físio. Então, nós profissionais também entender e ter esse jogo de onde que está o meu limite aqui, para onde eu tenho que ir, porque profissional que eu devo encaminhar, isso é super importante, esse conhecimento, que muitas vezes é a quem. A gente deixa de desejar, né? Então, mas o que eu acho que é a quem, e essa é sempre a minha fala, que eu acho que quando o profissional, terapeuta ocupacional, sabe o que faz, sabe para que veio, aonde ele quer chegar, e ele mostra a importância do papel profissional dele, e para isso ele teve que se capacitar bem para estar nesse lugar, não tem dúvida e não tem questionamento. Então, quando eu falo que eu brinco, todo mundo fala, porque ninguém sabe o que é TO, isso já, para mim, eu já nem escuto, entendeu? Porque assim, eu acho que não sabe porque talvez nem todo mundo saiba mostrar o que faz um TO e como faz e para que realmente veio. É complexo falar isso, mas assim, muitos pacientes que já chegaram a mim, eu tenho 25 anos, né, de reabilitação, eu fiz TO, mas eu achei que não tinha nada, nenhum sentido na minha vida. E aí isso me incomoda, porque assim, faltou de quem mostrar para esse indivíduo que era o nosso papel, do próprio terapeuta. Sim. Não tinha outra forma, né? Sim. Porque quando você sabe, tem experiência, tem troca, tem informação, e você mostra para ele para que você veio, ele não precisa questionar que nome tem aquilo, mas tem um papel de autonomia, tem um papel de independência, tem um papel de função. Né? E eu tenho pacientes que eu atendi muito tempo e que também nunca ouviram falar e depois fala assim, tô atendendo, chega alguém na casa. Nossa, essa aqui é minha terapeuta ocupacional. Nossa, terapia ocupacional? Não, mas essa pessoa, não eu em si, a terapia ocupacional, essa profissão foi extremamente importante. Tá vendo essa casa adaptada? Ela que deu ideia. Tá vendo essa cadeira? Ela que falou. Então assim, principalmente para quem tem um papel mais ainda amplo na reabilitação, né, que você vai olhar o contexto, vai olhar, né, todos os equipamentos, a tecnologia, então eles acabam dizendo para qualquer um que chega que esse profissional trouxe a funcionalidade, trouxe a autonomia, trouxe as possibilidades. Talvez ele não saiba falar o conceito. A TO faz isso. Mas ele sabe dizer, eu consigo hoje tocar a minha cadeira, porque a minha cadeira está bem desenhada para mim. Ou eu isso consigo a gente já passar escutou de vários pacientes. Quem me deu independência foi a terapia ocupacional. Isso. Então, assim, mas quem mostrou para o paciente o que é possível? Que é possível. Foi o terapeuta. Para o terapeuta mostrar isso, a minha visão é que você tem que saber o porquê que você está ali. Então, eu não tenho que me incomodar o que o cara sabe se é TO ou não. Por isso que eu falo que a pergunta né? que vocês me provocaram aí, mas ela tem um sentido disso, assim. Porque o nome não importa, o que importa é o que eu sinto quando você realmente faz o seu papel no meu trabalho. É isso aí. Isso não importa se é TO. A físio, mas todo mundo sabe da fisioterapia, porque fisioterapeuta está em todos os campos, né? Apesar da gente ter as mesmas... muita coisa formada em parceria, a gente tem um conselho junto, eu acho que isso se soma. Mas também se complementa, né? E um ajuda o outro para chegar com o nosso
target do paciente lá na frente. Exato. Porque o objetivo é do paciente. Não é nosso. Não é nosso, a gente tem isso, não, porque isso é da físio. Não é. Isso é do paciente. Fala bem pertinho. Desculpa. Chega pra cá. E aqui, falando de reabilitação física, vamos falar da análise da atividade, né, que você falou, da função. Então, como que é feito isso? Como que a TO faz essa análise da atividade? Então, a gente da terapia ocupacional tem uma formação muito grande voltada sobre a análise da atividade. O que traz a análise da atividade, né? E é uma abordagem fundamental na terapia ocupacional. A gente passa os anos da nossa formação, 4 anos, entendendo sobre o processo. O que é isso? Eu vou pegar esse copo e vou levar na boca. Isso é comer, isso é tomar uma água, faz parte das minhas atividades do dia a dia. E eu estou tentando entender, quando eu analiso, o que precisa para eu fazer isso, certo? A físio vai entender... eu mexo o deltóide, o bíceps e faço isso. A TO vai entender como que eu chego com esse copo na boca. Eu preciso ter estabilidade aqui, tá bem posicionado. Alinhar a mão para conseguir levar. Tem todo um processo que a gente analisa. A análise da atividade, ela tá sempre focada no que o paciente quer fazer. Então, hoje chegou uma paciente para mim, eu queria fazer café. E eu não consigo segurar a hemiplégico, não consigo segurar o bule. Então, eu vou tentar entender naquela atividade que ela pediu, o que está faltando de componente motor, o que está faltando de posicionamento, para que eu melhore esses pontos e favoreça a funcionalidade. E até de componente cognitivo. Cognitivo. Aí são componentes que a gente avalia na relação da atividade, que é o componente cognitivo, é o social, é o psicológico, é o motor, é o sensorial. E é importante a gente falar isso, Érica, porque as pessoas acham que a gente... ela trabalha atividade de vida diária. Uma vez eu estava numa reunião multidisciplinar de um paciente e a pessoa dizia assim, não, mas faz assim, põe a escova na mão dele. Gente, calma, não é simplesmente colocar a escova. É a escova na mão dele como um recurso, ok, mas se eu vou treinar a atividade da escovação, a análise, ela está completamente diferente. Então, cadê a questão cognitiva? Ele tem o cognitivo para isso? Ele tem amplitude de movimento para isso? Ele tem ativação muscular para isso? A pessoa ficou me olhando, eu falei, mas é muito além do que as pessoas veem, simplesmente segurar o copo e levar na boca, né? E nessa análise, a gente também faz um papel que é graduar a atividade. O que é isso? Eu hoje estava com essa mesma paciente, que isso está fresco na minha cabeça, e ela tinha componentes motores de muita dificuldade de amplitude de movimento do ombro, quando ela começava a movimentar a mão para flexão, levar uma garrafinha de água na boca, entrava a extensão de cotovelo. Então, a gente foi trabalhando esses componentes para que ela conseguisse levar a mão na boca e levar a água. Não significa que ela vai sair naquela sessão e vai tomar água, mas significa que eu graduei. E eu graduo como? Eu comecei o treino deitada. Não adianta eu tentar que ela vença a gravidade num componente motor que ela não tem para fazer isso. Isso seria uma forma de graduar para eu chegar lá. No que daqui nas repetições do aprendizado neuromotor ela possa conseguir fazer aquela atividade. Então, a gente vai sempre graduando. Diferente, assim, tem gente que fala assim, o que é a diferença da físio e da TO, né, nesse processo do quadro motor? Como a gente é muito específico e formado na graduação da atividade, a gente está sempre analisando etapas. A físio tem um trabalho muito mais amplo motor, né? Vocês trabalham também a atividade hoje em dia, não é nenhum problema. Mas a gente é muito especializado nesse olhar dos componentes, o que interfere no quem. Como que, às vezes, você tem um paciente que vai ter movimento, voltar, e tem paciente que não vai ter. E quando ele não vai ter, aonde que eu vou tentar analisar esse contexto e todo o processo de vida dele para quê? Para inserir uma tecnologia? Ou para usar outro tipo de recurso? Então, é um olhar ampliado. Mais minucioso. Mais minucioso, mais detalhado. Mais detalhado. E com uma formação diferenciada. Sim. Né? Sim. Voltado para isso. Vai né? olhar especificamente para isso. Porque do físio tem essa parte mais global e um olhar mais motor, específico. Né, de movimento. Isso. De movimento. E aí, dentro das atividades que a gente vai trabalhando,
trabalhar algumas coisas funcionais hoje em dia. Trabalha muito mais hoje visando a função do que antigamente. Isso já melhorou muito. Mas, principalmente na neurologia, isso, né? Em todas as áreas, mas a neurologia acho que era mais distante disso. Era só movimento, abrir, fechar braço, esticar a perna. Pôr polia, tirar polia. E andar. Andar, ficar de pé, sentar. Então, hoje, assim, a neurofuncional visa a funcionalidade. Mas a TO vai exatamente ajudar a gente a minuciosamente olhar para aquela função específica que ele quer, o que está com alguma dificuldade, para potencializar todo esse trabalho. Isso. Por exemplo, vou dar outro exemplo de hoje. Que tá, toda hora ela tá vindo na minha cabeça. Ela quer vestir a roupa sozinha. Hemiplégica, direita. E aí, para quem não sabe, hemiplegia, né, teve um AVC e teve metade do corpo comprometido, podendo ter movimentação ou não, depende do grau de cada um. E aí, assim, ela tem uma grande dificuldade, o pé dela gira, faz dorse, ela tem uma grande dificuldade de jogar o peso no pé para transferir a perna, para vestir, para descarregar peso, para você puxar a calça. Eu discuto com a físio, tipo, para eu conseguir que ela faça esse vestuário sozinho, se você não trabalhar descarga de peso no pé dela, posicionamento, né, eu não vou conseguir essa função. Então, é a mesma coisa, o objetivo é do paciente de vestir, mas eu estou trabalhando dentro da própria atividade e a físio vai estar trabalhando dentro dos componentes motores mais específicos que estão atrapalhando aquilo. Pode ser também componente sensorial, sei lá, o pé dela está virando porque ela não sente, o pé dela... Tem N outros componentes que ajudam nessa questão do controle motor e da questão do controle postural. Mas é nesse sentido as nossas diferenças, mas não são diferenças, são aliados na questão da função. Eu acho que a dificuldade, muito das pessoas trabalharem junto. É isso, eu queria dizer agora. Eu ia dizer exatamente isso. Porque quando a gente sabe o que a gente faz... Você pode trabalhar com qualquer um. Vai, entendeu? Ele vai entrar em outra área, é aquilo que a gente estava falando, é do paciente. A gente aqui tem falado muito disso, da questão do juntar, unir a equipe, conversar a conversa entre os terapeutas com esses objetivos em comum é importantíssimo. E eu acho que o cliente, né, o paciente, ele tem que estar, às vezes, participando dessas decisões. Né? Então... eu sempre falei da história do trabalho que não adianta cada um ir para um caminho. Exato. Né? Então, eu tenho um físio lá numa clínica, o teu no outro, a minha personal, a minha fono. Não importa. O que importa é todo mundo estar aberto para trocar em prol dessa pessoa. Né? E essa é a dificuldade da troca, o medo de se expor, o medo de trocar. E, assim, isso nesses 25 anos, eu nunca tive esse medo, que eu acho que é uma coisa que me fez crescer. E me fez crescer porque eu sempre abri meu ouvido para ouvir o outro, entender a necessidade e aprender com o outro. Isso é muito importante. Então, isso se soma até para você fazer a indicação, se soma... acho que para tudo da reabilitação. Então, o que eu vejo, que apesar da gente falar que existe equipe multiprofissional, né, as pessoas têm uma dificuldade... Tem uma trava aí, né? Trava, de medo, eu acho que a palavra uma é medo, outra é o ego. O ego é um grande problema, né, que ninguém é dono de nenhuma verdade, então a gente está sempre aprendendo e se transformando, né, e tem um pedagogo que fala espanhol, que fala uma coisa que o sujeito da experiência não é o sujeito da informação, da opinião ou do trabalho. O sujeito da experiência se define não por sua atividade, mas por sua receptividade, por sua disponibilidade para refletir, por sua abertura e por sua disposição em se deixar transformar. Eu acho que isso mostra quando a gente troca com o outro. Você está se transformando, isso é rico, isso é maravilhoso. E você precisa estar disposto. E você precisa estar disposto. E muita gente não está disposta. Esse é o Larosa. E ele é um pedagogo espanhol que dá aula de filosofia em Barcelona. E ele traz isso que eu achei bem legal para trazer
para cá, para isso. Isso faz a diferença. Você não precisa ter tanto conteúdo. Tem tanta gente que tem tanto conteúdo, mas não sabe trocar, não sabe disponibilizar, não sabe flexibilizar, né? E porque, assim, eu não sei tudo, né? Eu brinco que eu aprendo todo dia um pouquinho, né? Então, mesmo porque cada paciente é único, né? E é uma demanda diferente de cada um, não é tudo igual. Então, a gente está aprendendo. Aprendizado é constante. Eu vou entrar num outro assunto polêmico. Não é um assunto polêmico, mas eu acho que quando a gente trabalha com neurologia, a gente tem algumas terminologias que a gente usa que vão dando outro norte para a gente na reabilitação. Então, eu queria jogar aqui para a gente discutir, e aí eu coloco a pergunta para todos. Isso é uma coisa que eu penso muito sobre esse nome, né? Quando o paciente muitas vezes chega pra gente, eles vêm muito com a palavra recuperação. E a gente sabe que na neurologia, eu acho que esse recuperação ele é um pouco mais profundo. E aí a gente entra com a ideia da reabilitação. Quero colocar aqui pra gente conversar sobre isso. O que vocês acham? Quer começar, Lê? Eu começo. Não, pode começar. Eu acho que a questão da recuperação, eu acho que ela se refere a esse processo de restabelecimento da saúde e da função pós uma lesão, qualquer que seja, né? Então, assim, eu tive uma lesão medular, fiquei tetraplégico. Naquele momento, eu estou num processo de recuperação onde eu estou olhando desde como funciona a minha bexiga, meu intestino, todo o meu processo, que eu entrei numa situação totalmente desconhecida, né? E isso, para mim, é tentar... E essa situação, ela afetou muito a capacidade das pessoas no seu dia a dia. Então, ela está numa recuperação. Diferente da gente falar de reabilitação, que a reabilitação, ela é muito mais ampla, e acho que ela demanda mais tempo. Quando você fala de recuperação, é uma coisa mais imediata. Eu machuquei meu joelho, vou me recuperar. Lesão, vou fazer tantas sessões. Diferente da gente pensar na reabilitação, porque a reabilitação é um processo muito maior. E o pensar na reabilitação, acho que a gente tem que pensar... Eu sempre digo que a gente tem que entender esse contexto todo que o sujeito está inserido e pensar assim, quem que é ele, qual a história dele. Eu chamo de uma reabilitação, que eu falo sempre 360, de olhar esse todo, desde quem é ele, qual foi a lesão, quais são as condições, que vem um pouco, tem a ver com hoje o nosso modelo de saúde, né, que é a CIF, que é o modelo... da questão da funcionalidade de incapacidade de saúde. Então, eu acho que a gente muda o foco, porque reabilitar é você voltar a ter o máximo de autonomia que você puder, independente da condição física que você tiver, cognitiva, mas é dentro daquela história que a vida te trouxe, porque ninguém quer ficar com nenhuma lesão, mas eu quero estar de volta para a vida. Então... Eu tenho um outro paciente, por exemplo, que eu conheço ele há 20 e tantos anos, e ele acabou se tornando meu amigo, e são fases que a gente tem vivido, que eu tenho acompanhado junto e estimulado ele em situações diferentes. E esse momento, por exemplo, ele é uma lesão alta, que ele precisa estar sentado para usar o computador e trabalhar. Nesse momento ele está internado com umas lesões e está se reabilitando há 3 meses, e ele precisa voltar a trabalhar. Então, a tecnologia, ele já está praticamente reabilitado, mas o momento dele é diferente, e a reabilitação dele abriu um outro caminho, um outro leque, onde a gente pôs uma tecnologia para ele fazer uso do computador deitado e trabalhar. Então ele continua trabalhando de outra forma. Isso tá sempre nesse olhar da reabilitação, porque você não vai... a gente não sabe, a gente trabalha para que a pessoa tenha o máximo da sua autonomia, mas você não sabe se aquele movimento ninguém... sabe se ele vai voltar ou não, quando vai voltar. Algumas coisas a gente sabe ou não, mas é muito difícil a gente ter controle sobre isso. Mas a gente tem como reestruturar esse contexto todo para que essa pessoa se reabilite. E eu sempre me perguntei, e ainda me pergunto, que nesse papel nosso da reabilitação, recuperação, vamos dizer, quando se recupera é mais fácil, né? Tá tudo mais resolvido. Recuperação, penso em saúde básica. Isso. Estou
recuperado de algo, ponto. Agora estou aqui, e agora como que eu, dentro dessa minha saúde, desse contexto que ficou, o que eu posso desenvolver nesse sentido? Aí nós vamos para a reabilitação, para avançar nesse sentido. Isso mesmo. Mas eu me pergunto assim, sempre, eu já fiz essa pergunta para várias pessoas, ainda faltavam algumas pessoas que não entra só na questão da reabilitação mesmo, na questão emocional. Por mais que você reabilite da nossa parte, às vezes o processo individual de cada paciente tem a sua história, o seu momento, o seu emocional. E um dia eu fazia terapia, né? Fiz muitos anos de terapia, e aí eu pensei assim, um dia eu falei para minha terapeuta, gente, e os pacientes que a gente nunca vai ajudá-los a voltar a uma função como era antes? Muitos da nossa... Porque eu também brinco, eu quebrei a perna, nunca vai voltar a ser a mesma perna. Eu tive uma perda, nunca... É sempre tem um cenário ali que tá manchadinho, vai. Era de um jeito. Era do jeito. Sempre passou a ser do outro. Um déficit. Isso. E o que envolve realmente você se reabilitar? Como a gente vê pessoas que perderam totalmente o movimento e estão aí, estão superando, e estão fazendo, e estão na cadeira de rodas com queixo, movendo o mundo, ou como chamava, o super-homem mesmo, que ficou assim, que morreu agora de ela. Steve Jobs? Stephen Hawking. Steve Jobs é da Apple. É, da Apple. Também morreu de uma doença grave, mas não motora. E aí, o que a gente via? Uma pessoa com alta complexidade física, porém com uma reabilitação e uma função muito grande. O que faz isso? Essa é a minha pergunta sempre. O que faz o sujeito A, diferente do B, do C, fazer essa transformação? Isso vai... Essa motivação. Essa motivação. Isso o que faz? Essa é a minha pergunta. Eterna. Isso é verdade. Né? Por que você reabilita uns e outros não? Porque cada sujeito é único, mas assim, o que faz essa mágica acontecer? Eu nunca sei. Se é intrínseco específico da pessoa, se é do ambiente que ela está e é estimulado para tal. Isso, o que é? Tem gente que já atendia, quantos anos você atendeu no ACD, em lugares que era, né, que não tem pessoas com recurso, porque a gente acha que a reabilitação com recurso, lógico que ela é mais facilitada, recurso que eu digo financeiro, tecnológico, de família, de suporte. Abre portas para muita coisa. Mas às vezes a gente vê um sujeito que não tinha nem a família, nem o contexto, nem o social. Exato. O cara tá lá, sabe? Aí você fala, aonde vem? Entendeu? Isso é sempre uma interrogação para mim. E isso eu acho que muda o processo entre reabilitação e recuperação. Porque quando o sujeito fica num processo bem difícil de recuperação, ele nunca se reabilita. É isso aí. Entendeu? E onde que você acha esse X dessa mudança como profissional é o desafio. E eu não sei resposta. Não tem. Poxa, eu sei que você ia dizer agora. Não tem. Entendeu? Deve ter respostas, né? Que eu já perguntei a algumas pessoas. Há quem diga... Aí entra um processo mais complicado, que entra muito a religiosidade, como você acredita na vida... mas eu acho que o emocional aqui tem um papel importante, a espiritualidade. Eu acho que aí entra o que você falou do 360. Isso. É tudo o que o paciente tá... E ter o olhar e tentar achar naquele paciente, isso eu vejo que ajuda muito, é o que motiva ele. Para ele se sentir acolhido, sentir que, olha, estão olhando para o que eu quero... E vamos seguir nesse foco, independente da dificuldade ou não. Tentar trazer esse brilho no olho dele, né? Dessa motivação. Eu lembrei de duas. Que é difícil. É difícil. Não é, assim... eu sempre fui muito motivada a ser terapeuta ocupacional. Mas eu tô com 25 anos e eu começo... Não, gente, tá bom. Vamos ver que outras motivações eu tenho. E eu vejo, gente, é difícil você achar um caminho, né? Então, assim... isso que eu tô, tá tudo bem. Então, assim, imagina, mais ou menos, né? Mas eu acho que é uma coisa que, o que faz esse
esse link? Eu estava lembrando agora de uma paciente que eu tenho, uma querida, e ela já faz reabilitação há muito, muito tempo. Eu já fazia físio há muito tempo, já fazia TO há muito tempo. E estava tudo bem. Horas fazia um pouco mais, horas fazia um pouco menos, hora uma terapia mais de manutenção. Mas já estava bem mais uma terapia de manutenção. Até que nasce a neta. E, por alguns momentos, a terapeuta que exigia mais era uma terapeuta que cansava demais ela. Que você, com certeza, love you, Carol, você com certeza já sabe de quem eu estou falando. Só que quando a neta nasceu, o que ela pensou? Mano, eu preciso dela. Porque essa é a físio que vai me fazer sentar no chão para brincar com a minha neta. Hoje ela senta no chão, ela levanta do chão. É hemiplégica. Senta no chão, levanta do chão, brinca com a neta, porque veio a motivação que faltava naquele momento. Então é isso, então, assim. A vida trouxe, de alguma forma, essa motivação. A quem vai buscar, a quem não tem, a quem não vai ter. Tem paciente que não vai ter. E a história dele é essa, né? Mas eu acho que tem um ponto desse processo que eu sempre digo ao paciente, que é o 360, mas tem 3 pontos, que quando a gente se reabilita de alguma forma na vida com os problemas, eu acho que a gente tem que ter ponto. O corpo é um ponto, o emocional é um ponto, o espiritual é outro ponto. Essa ligação faz diferença no processo, quando ele aceita e usufrui disso, e aí a sua forma que você quer trabalhar o seu emocional, a sua forma que você quer trabalhar o seu espiritual, cada um do seu, e o corpo você já está trabalhando ali no processo de reabilitação, eu vejo que isso faz mais sentido do que quando é só um processo mecânico. Sim. Eu vou lá, vou mover, ai que saco, hoje é dia de fisioterapia, hoje é dia aquela TO chata. E aí eu acho que isso faz diferença, entendeu? Não sei. Pode fazer. É a vez dele, gente. Eu já até fiz um rios, um meme das nossas, tipo, é você, quem pergunta agora? Não, então eu pergunto, porque eu tô super interessada, tô gostando muito que ela tá dando uma aula pra gente. Mas, Érica, eu acho que eu vou juntar, na verdade, a gente faz um roteiro mais pra gente se organizar, mas eu vou juntar essas 2 perguntas que a gente tinha agora, que é com relação, dentre as várias áreas da terapia ocupacional, dentre a tentativa do resgate da função, muito desse processo, ele está ligado com a acessibilidade. E para usufruir dessa acessibilidade, muitos dos nossos pacientes precisam também, ou precisam para longas distâncias, de uma cadeira de rodas. Conta um pouquinho pra gente da tua experiência, que eu sei que ela é ampla, enormemente ampla, sendo bem redundante, mas conta um pouquinho pra gente como que tu percebes essa diferença, essa importância na vida do paciente, de estar bem sentado, de ter uma casa adaptada. Antes de responder, eu vou vou contar um pouquinho da minha formação, que acho que no começo a gente até falar e entramos nos outros assuntos. Eu fiz terapia ocupacional, né, na PUC, depois fui fazer residência na CD, e depois, nesse processo todo de reabilitação, tive a oportunidade de fazer alguns cursos fora do Brasil e ver as reabilitações em diferentes lugares, e me chamava muito a atenção o quanto que as tecnologias fora faziam diferença na vida das pessoas. E a tecnologia, quando a gente fala, tem várias coisas, tem desde as atividades de vida diária, um engrossador, até a cadeira, ou até o próprio ambiente. E aí, eu fui olhando que a gente, talvez em alguns momentos, naquela época, olhava e esgotava a parte motora. E aí eu falava, eu preciso entender mais sobre cadeira de rodas, porque eu acho que isso é um ponto base, não cadeira de rodas em si, né, sobre tecnologia, que é a adequação postural, para ajudar esse paciente a ter mais autonomia. Quando eu não ando, eu preciso saber como que eu sento para ser funcional. E aí, eu tinha uma amiga, né, que mora nos Estados Unidos, e que se formou comigo, a gente sempre foi muito parceira, nascemos no mesmo dia. Nossa. Fizemos a CD, fizemos o PUC, e é minha grande amiga, e que me levou, ela já estava nesse mundo da tecnologia nos Estados Unidos, e eu fui fazer formações, e na época eu falava, gente, o que eu vou fazer com isso? Chegar lá no Brasil e jogar fora. Não tem, né? Não tem. E isso, né, foi em 2020,
2020 não, 2020 agora, né? Só tem 20 anos passou, desculpe. E aí eu fiz essa formação e falei, cara, o que eu vou fazer com isso? Eu tenho uma personalidade de que aquilo que eu não gosto de ser negativa. Então, assim, vamos ver o que pode usar nisso, vamos entender. E aí fui me informando cada vez mais nessa área da tecnologia na cadeira de rodas. E aí sempre me chamava outra atenção, que era quando eu trabalhava na RCD, que era o paciente vinha, falava que ele queria fazer tal coisa, daí você falava, você não sabia nem onde ele vivia, como ele vivia, se dava para fazer aquilo. Então, muitas vezes a gente prescrevia uma cadeira, o cara chegava e falava assim, mas eu tenho uma escadaria assim, ó, moro lá em cima, eu nem sobe minha cadeira, então eu passo o dia inteiro deitado. Porque isso a gente teve muito aprendizado na instituição, na CD, de pessoas que não tinham tantas condições financeiras que a gente esquecia de ver isso. E eu falava, gente, esse contexto faz toda a diferença. E aprendendo da tecnologia, a primeira base no modelo que eu atuo, que é o HAT Model, que é o modelo da tecnologia assistiva, ele tem como base o contexto. Antes de você fazer qualquer interação entre o sujeito, a tecnologia e a atividade, você precisa ver o contexto. E aí eu fui me formar, fazer meu mestrado na arquitetura, porque eu tinha muita percepção na prática de que o ambiente fazia toda a diferença na reabilitação da pessoa. E no uso desses produtos de tecnologia. Então, vou prescrever uma cadeira, mas a cadeira não passa na porta. Então, as coisas se ligavam. E hoje, não à toa, o modelo também de atuação dentro da tecnologia faz isso. É difícil a gente tem centros no São Paulo, né? A gente tem falando do Brasil, várias pessoas vão escutar isso, não só São Paulo, né? Mas São Paulo a gente tem vantagens onde o centro tem a sua reabilitação associada a alguns dos grandes hospitais, não todos, né? E a gente está falando de um grande centro com formação, com profissionais de todas as áreas. E esse primeiro processo, ele é fundamental. E eu tenho sido... Isso é uma coisa que é nova para mim, mas que é legal, que eu tenho feito muito um trabalho voltado para o ambiente logo que o paciente está internado. Então, a família, os médicos me chamam, eu vou, olho que situação que esse indivíduo tem, ou é lesão medular, ou é AVC, ou é isso, e vou em paralelo na casa. Então, eu acabo somando as coisas. Isso tem sido muito legal. Isso você já vai preparando ele para o caso de uma alta. Isso, para um caso de uma alta. Então, eu já chego no hospital, avalio desde tamanho, precisão de cadeira, função. Por exemplo, eu tive uma grande oportunidade, porque um estágio que eu fiz no Jackson, nos Estados Unidos, onde tem muita lesão medular, o paciente já saía com a sua cadeira recém-lesada. E eu falava, gente, o cara é outra pessoa. Como que ele consegue? O tetraplégico nível tal no Brasil tá ainda 1 ano na cama. Esse cara já tá lá na frente. Isso sempre me chamou atenção. E poucas oportunidades, mas eu tive um tempo antes da pandemia, um jovem, lesão alta, e que eu prescrevi uma cadeira top, assim, top no sentido da funcionalidade da cadeira, que ela tem um monte de estrutura que facilita a pessoa tocar, posicionar e ter mais performance rapidamente, que era o que eu via lá 25 anos atrás e 20 anos atrás, e aí eu consegui prescrever uma cadeira para ele. Depois que ele saiu, e também trabalhei uma questão de casa e tal, ele fala, todo mundo pergunta, mas você só tem 6 meses de lesão? Você já tá nessa cadeira? Então, assim, o que a gente vê é que isso faz muita diferença na performance funcional do paciente. Porque você já está dando mais autonomia, você já está, por exemplo, numa lesão medular, se você posicionar bem, prescreve um equipamento anti-lesão por pressão, que é uma coisa que, né, as pessoas não têm sensibilidade, é muito risco. Quantas vezes eu atendi a paciente que depois de 1 ano, todo cheio de úlcera, que ninguém informou. Então, assim, isso faz muita diferença. É uma pena que ainda tem poucos atendimentos nesse sentido. E eu acho que isso é um pulo do gato, sim, onde a gente fala da recuperação e reabilitação, que a gente já falou. Isso é outro pulo do gato. O que isso muda? Eu já vou mais independente, eu já vou mais com perspectiva. E você previne aquelas complicações. Todas as complicações. Então isso faz muita diferença. Aconteceu uma situação bem parecida comigo.
esse meu paciente tem uns 2 meses. Eu comecei a te falar, mas acabei nem a gente trocando sobre ele. Tem uns 2 meses que ele teve a lesão e eu fui avaliá-lo com 10 dias de lesão na UTI. Maravilhoso. E aí comecei já a ver cadeira e consegui, e a gente foi seguindo. E aí ele passou um mês, ele foi para casa, um pouquinho menos de um mês. Depois, na semana seguinte, já marcaram uma avaliação na ACD. E ele chegou na ACD, o povo olhou e falou assim: ui, que cadeira é essa? Tipo, é isso. Que bom que ele teve a oportunidade da gente ser mais ágil, né? E se a gente pudesse oferecer isso para todo mundo, maravilhoso. Para todo mundo. A fisiatra, eu lembro que ela chegou até a me mandar uma mensagem na época. Quantos, ele chama Armando o paciente, quantos Armandos tem e a gente não consegue ter essa atuação nesse outro hospital, em um outro hospital? Isso faz muita diferença. No processo todo. Mas é difícil você ter esse encaminhamento. Às vezes não é questão só socioeconômica, às vezes é desinformação. Cultural também, eu acho. Cultural. Ou assim, tem um outro entrave disso que é assim, não vou mudar isso agora, porque ele vai voltar a ter tal coisa, ele vai voltar a ter... Eu ia levantar isso agora. O que para mim, como terapeuta, é o mais desafiador. A gente, quando chega com cadeira, Érica, é uma coisa assim, é a gente que vai chegar e dizer que o paciente vai precisar da cadeira. É muito delicado e essa é uma questão. E a segunda questão é, a gente não sabe se o paciente, por exemplo, está em choque medular. A gente está caminhando ali ainda, no processo. Não só com ele, mas a família também. Tá todo mundo na expectativa. E aí, se a gente chega com uma proposta exorbitante, porque a gente sabe que esses recursos, infelizmente, são mais caros, e se não precisar? E aí a gente fica na... Vocês sentem isso também? Nós estamos falando de cadeira de rodas, né? Mas para fazer uma adaptação, por exemplo, um engrossador, que às vezes ele quer comer sozinho, e você vai colocar Isso é muito desafiador. Uma adaptação. Parece que você não está acreditando que ele vai ter uma recuperação. Exato. Eu uso um discurso, às vezes dá certo, às vezes não, né? Conta aí, que eu já quero saber. O que eu tenho, eu sempre digo assim, você tem a opção de... estou atendendo o paciente no hospital, ele está saindo. São casos e casos, porque são patologias e patologias. Quando é uma lesão medular, no início, tem uma questão do choque medular, e você não sabe. Mas, de alguma maneira, o que eu sempre digo a eles, quanto mais você tiver prevenindo complicação, bem posicionado, prevenindo deformidade, prevenindo lesão por pressão ou qualquer outra coisa, ou, por exemplo, num caso de hemiplegia, não precisa ser só lesão medular. O que acontece na hemiplegia? A gente tem um hemicorpo com muita alteração, às vezes motora, sensorial e tal. O que a gente vê hoje na neuro? Não é que quanto mais essa pessoa está alinhada, posicionada, com a biomecânica perfeita, eu evito subluxação de ombro, eu evito pé e equino, eu evito... Bom, não importa qual é, se é lesão medular, ou AVC, ou BC, o alinhamento biomecânico ajuda no processo de reabilitação. Então, eu vou começar a aprender, desde a hora que eu saí da cama do hospital para a cadeira de rodas adequada, a estar muito mais com controle do meu corpo, no espaço, na relação, na autonomia. Então, isso é uma justificativa que eu dou. É uma escolha, né? Porque eu não posso... aderir ou não. Mas eu digo o quanto isso é importante. E eu falo, se você tem condições de comprar, depois você doa. Maravilha se você tiver que doar isso aqui. Mas hoje é muito importante que você faça isso. Por isso. Então, quando eu falei lá atrás que a gente precisa ter conhecimento para saber o meu papel importante no meu trabalho, então eu tô tendo... Aonde eu construí essa bagagem, quando eu fui entender da parte motora, quando eu fui entender da parte tecnológica, quando eu fui entender um pouco, a gente já aprendeu isso da análise da atividade, essa soma de bagagem me traz esses discursos e argumentos para falar para a pessoa, olha, assim, por isso. Então, você convence mais do que... ou essa adaptação ela é temporária, se você evoluir, mas para você evoluir, eu preciso fazer parte disso, entende?
Eu quando dou aula, eu uso muito a palavra embasamento. Então, ainda voltando para aquele, o que é TO, isso é da física da TO, eu falo muito isso. Não adianta a gente dizer que isso é da TO se a gente não tiver embasamento para dizer. É por isso, a gente faz isso e segue essa linha. Então, ou quando você vai conversar com um médico, que é uma outra área que isso. meio que desconhece a gente, a não ser a fisiatria, que é mais, e eu acho que a geriatria melhorou, eu acho que no geral, neurologia. Mas o que faz, às vezes, o médico também não te encaminhar? Porque o paciente fala assim, eu fui lá na física, foi legal, mas na TO, eu não sei por que eu faço TO, entende? Então, por que você não sabe por que você faz TO? Porque a TO, às vezes, não se apropriou do que ela faz. Exatamente. E por que a TO não se apropriou do que ela faz? Eu acho que a gente tem um leque enorme, outra coisa que mudou na minha carreira. E as pessoas falam que eu sou muito objetiva e sou. Então, assim, eu queria fazer isso para chegar nisso, para chegar nisso, para chegar nisso. Então, eu fui lá na CD, porque eu queria aprender sobre reabilitação física. Eu fui para fora para atender sobre cadeira. Eu fui fazer arquitetura. Entende? Eu fiz um caminho que me criou um processo que foi me somando com pessoas que eu tive na minha formação, que eu sou super grata, pessoas tipo Françoise, Cecília, Benguet, um monte de gente que apareceu na minha vida que eu fui aproveitando as oportunidades e abrindo para aprender. Assim como você apareceu na minha. Que bom, obrigada. Então, assim, essa troca, ela é muito rica. E esse processo me fez ter argumentos para conseguir fazer isso. O que muitas vezes acontece na TO é que tem muitas áreas, né? Então, você tem o social, a psiquiatria, ou isso. Então, querendo ou não, você precisa ter um caminho. Se você não tiver um caminho de formação, você também fica dançando ali, né? E aí você não tem propriedade para falar aquilo. Verdade. Eu acho que é isso. Não sei se na físio é assim. Porque, assim, por exemplo, você é da área mais... Você faz a neuro e faz a parte mais aquática, né? Você tem propriedade para falar disso, né? Então, assim, porque você foi lá estudar aquilo, você foi se capacitar naquilo, você foi... Exato, eu não tenho capacidade, por exemplo, para fazer de uma UTI... Sim. Neonatal. Não tem. Ou qualquer UTI hospitalar. Não tem essa formação. Não tem essa formação. Então, é isso. E aí você vai chegar lá, como você vai ficar? Inseguro. Exato. Você não vai abrir a boca, você não vai se posicionar, aí vai falar, nossa, aquele moço lá não sabe nada. Aí, de repente, um dia ele te vê na ida, nossa, ele é outra pessoa. Então, isso nos capacita e nos transforma, é você ter conhecimento, mas como... eu disse e agora saber onde você quer chegar, porque se eu ficar, agora eu vou atender respiratório, aí fico 6 meses lá, quando estou adquirindo alguma coisa, agora vou lá para ortopedia, agora sou do esporte. Você não é nada, na verdade. Isso. Não é verdade? Isso aí. Agora, assim, você é início, meio e fim. Você foca e você vai. Isso, eu acho que esse processo me formou, assim, com essa área, com essa visão. E hoje, assim, quando eu olho esses 25 anos, eu vejo que o que eu vi lá atrás, de alguma maneira, eu acho que a gente é muito melhor de terapia do que muitos lugares do mundo. O que eles têm é tecnologia. Eles têm acesso ao recurso. Mas isso. aí a gente tem uma cabeça muito boa, a gente é mais humano, tem outras vantagens. Eu acho que a gente não pode se minimizar. Concordo. Né? Mas eu acho que eu consigo olhar com aquele olhar muito madura, daquele olhar que eu comecei lá atrás. Nossa, como que esses caras fazem isso? Você foi para a Suíça, você viu. O cara começa ali, já vai para... Reabilitou! O cara tem lesão alta e tá transferindo, entendeu? Aí você fala, que loucura é essa? É a tecnologia, o posicionamento, é o foco em cima do que é realmente a reabilitação, né? Mas eu ia dizer, desses passos, dessa sua objetividade, fez você seguir uma carreira de muito sucesso e graças à sua competência e o seu estudo em cima disso. E aí fechou, hoje você já tem o Instituto Érica Teixeira. Como foi a ideia de montar o Instituto? Eu acho que é legal também. A gente está falando de embasamento, as pessoas buscam muito você para ter curso, e eu acho que isso é uma coisa muito bacana, tipo, de ensinar para as pessoas novas que estão vindo. Conta um pouquinho do Instituto pra gente. Então, o Instituto, ele, quando foi...
Em 2009, eu fui para os Estados Unidos fazer deu um time de uns 4 meses na minha vida, que eu estava um pouco reflexiva. Parei de trabalhar e fui para os Estados Unidos. E aí eu fui morar lá meio perdida, assim, numa fase. E um dia eu fiz eu gosto de falar isso porque foi legal. Foi meio catarse. Eu peguei uma bicicleta, passei um tempão andando, assim. Cheguei lá num lugar, sentei e peguei um caderninho que era who, what, era quem, como, né? E que eu tinha comprado e comecei a escrever a ideia do estudo. E aí fiquei ali por umas 3 horas numa lagoa e escrevi a ideia do estudo. E aí isso durou um tempão para sair do papel. Isso foi em 2009, né? 2009, eu falei? 2009. Ele saiu do papel em 2017. E eu olhava aquilo e achava que não estava na hora. Mas o que estava por trás daquilo? Eu queria muito, que é a primeira pergunta, que era o que é TO, né? E para que a gente... eu falava, eu sou uma TO que eu me sinto respeitada, reconhecida. O que é que fez diferença? Então, assim, por que não levar a minha formação, a minha história, o meu aprendizado que eu tive com pessoas que já nem estão mais aqui, né? Ou já se aposentaram, e trocaram muito comigo, porque eu não dividi esse conhecimento com outras pessoas. E aí veio o conceito do Instituto, ele veio... Meu nome porque era uma coisa... Instituto porque era uma coisa que eu queria vender mais cursos, informações, e criar outras coisas que ainda não cheguei lá, e N coisas vão acontecer na vida da gente, né? E às vezes... Vai chegar. E a ideia era trazer essas formações onde as pessoas pudessem ter essa visão diferenciada. Então, ele partiu dessa ideia. Nesse processo todo, eu ainda também não cheguei lá, que era a história da tecnologia ser um grande diferencial nessa formação, né? E eu frequento muito congresso de tecnologia fora, de prescrição, e conheço pessoas, e foi esse network todo foi me abrindo. Eu falei, eu preciso levar isso para as pessoas, isso precisa melhorar. Então foi nesse conceito que ele nasceu. E quando eu estive nos Estados Unidos, num centro que foi em Pittsburgh, onde é o centro da tecnologia, onde tem os congressos, de tudo que é referência de pesquisa nessa área e tal, eu vi uma sala, assim, era um canto aquilo, porque o paciente chegava, passava no médico, no físio, no TO, e depois ia lá para aquela sala cheia de equipamento, como se estivesse numa loja, assim, e cada empresa tinha o seu supplier, que eles chamam seus vendedores, e aí fazia teste, montava e desmontava, e o cara virava funcional, né, naquela loucura toda, naquela tecnologia. Eu falava, cara, que dia que vai ser isso? E eu tinha um sonho que o Instituto tivesse esse espaço com essas tecnologias. Somado a isso, tem um centro na Espanha, em que eles têm um centro de referência de tecnologias, onde você vai lá e você pode dar uma aula sobre o seu produto, mas você também pode testar os produtos que existem. Então, assim, aquilo foi me enlouquecendo, tipo, eu queria ter um instituto que fosse assim, né? Não é. A gente se abre a porta, daí. Tem tecnologia. Não, assim, uma coisa de pensar. Eu acho que muitas coisas evoluíram, né? Hoje a gente tem equipe com físio, a gente quer um dia crescer mais, tem os cursos. Mas ele começou muito em cima de cursos e os atendimentos. E esse era o grande target, assim, de chegar. Mas ainda não chegamos. Mas estamos aí, evoluindo. Nós estamos evoluindo. E eu acho que é isso, assim. Você realmente tem um nome conhecido. E você tem um nome conhecido, por que não dividir isso com outras pessoas, acho que era sabe? Isso a ideia, o conhecimento. E assim, eu entendo, eu fui muito privilegiada no sentido de ter pessoas que me abriram essas portas. Por exemplo, se a Ana não estivesse nos Estados Unidos, será que eu iria? Sozinha, cara, coragem? Pode ser que sim. A minha tia mora nos Estados Unidos. Será que eu iria? Eu não estou justificando isso como um fator que por isso que, né, eu fui atrás. Eu tirava férias. Seu mérito. Eu tirava férias e ia para isso, estudar. Eu não ficava de férias, né? Tudo teve o seu processo, mas teve muita oportunidade. E eu acho que na terapia ocupacional ainda a gente não tem muitas oportunidades para as pessoas terem esse perfil de poder sair, de poder investir, de poder estudar fora. Então, esse meu network que eu fui criando me trouxe muita possibilidade.
E eu acho que era a ideia de trazer esse conhecimento para isso. E uma outra coisa que me chamava atenção, assim, no geral, hoje, né, todo mundo fala que tem que ter evidência para o trabalho, tem que ter evidência, tem evidência. Eu acredito na reabilitação e no processo todo que, assim, a evidência é um ponto, o cliente é outro, a sua expertise é outro. Essa soma com foco no que o cliente quer, então eu preciso entender do que tem de evidência. Então, sei que uma cadeira que faz um tilt é uma cadeira que melhora isso, porque o artigo diz isso, mas para aquele sujeito assim. Então, esse raciocínio clínico que eu queria trazer para as pessoas. E eu formava curso e formo cursos voltados com essa base, que é esse conceito da experiência, da evidência e começou cursos pequenos, ainda temos curso pequeno com pouca gente, e a gente fala assim, nossa, eu saio do curso assim, isso tudo é um processo que cansa, Sim. Você tem que fazer, criar, e é puxado. E às vezes não vende o que você queria, e você paga a conta, e assim é a vida. Mas eu saía muito feliz de ver, nossa, que profissional legal que tá falando, nossa, ele tem tanto conhecimento, ele gosta do que ele faz, olha quanta evidência ele traz. E isso foi uma coisa que me satisfazia, assim, além de eu aprender. Sim. Porque eu acho que, quando eu trabalhei na CD6 também, muitos dos cursos que eu era coordenadora e trazia cursos para me formar a mim e as outros. Eu acho que isso é também uma coisa boa. Eu trouxe muitos cursos de adequação postural para o Brasil também para me formar. Então, eu acho que isso acabou somando. Né? Nossa, gente. Muito legal, Se deixar, a gente vai ficar aqui até. Eric, a gente queria agradecer muito a sua presença. Você é fantástica. Saiba que você é referência não só para os terapeutas ocupacionais, mas como para os fisioterapeutas reabilitadores. Obrigada. E eu que agradeço. E eu queria que você desse um recado para os TOs, né? Que estão começando agora, estão se formando. O que você diria para esse pessoal? Várias pessoas, até TOs, falam que caminho que eu sigo, como eu sigo, né? Eu acho assim, uma coisa que eu acho que o profissional tem que ter é esse foco no que ele quer, no que ele gosta, para onde ele vai, né? É tentar sempre pensar assim de uma forma analítica, no sentido de que eu estou aprendendo isso para quê? Olhar esse sujeito que você está atendendo num olhar de compaixão e verdade, assim, onde você não tem... Eu sinto muito, às vezes, desculpa falar isso, mas que o TO está fazendo por fazer. Isso é muito triste, né? E o paciente também sente. Isso é verdade. Então, mostre por que a gente veio, mostre o seu trabalho. Se não precisa... Troque com pessoas, aprenda com pessoas, troca na experiência multiprofissional, com a família, com o paciente. O paciente é tão rico de informação, ele nos ensina tanto o tempo inteiro. Não se aproprie desse poder do conhecimento, porque a gente não sabe, a gente não está no lugar do outro. Eu acho que essa troca é importante. Faça reflexões, assim, no sentido de discussões sobre as pesquisas. Troca a experiência com profissionais experientes. Essa foi, eu acho que a minha formação, assim. Buscar pessoas, ouvir, ficar quieto, não sei, fica quieto. Escuta, aquilo vai assimilar de alguma maneira. Você está atendendo ali com o cara você fica quieto, observa, olha onde ele pôs a mão. Por que será que ele pôs a mão ali? E aí, dali, você começa também a repetir para depois falar, nossa, tinha isso, por quê? E aí, essas dúvidas e esses questionamentos que eu fiz a vida inteira no trabalho, eu acho que isso que fez a diferença, né? Acho que é isso. Não sei se foi um bom recado. Foi ótimo. Eu acho que faltou falar o arroba. Faltou o Instagram, seu instituto. @instituto. Não, vou falar o site. Tá bom. www.siteiet.com. Perfeito, a gente vai botar na tela aí depois. A gente coloca. Põe na tela. A gente coloca, eu coloco o arroba também. Ela é tão boa. A gente estava falando disso antes, viu? Eu não me preparei para essa pergunta. Você é das minhas. Eu não me preparei mesmo. Semana retrasada, eu dei uma aula na pós-graduação e no final a menina perguntou e eu... Não sei. Essa eu não sei. É @IET reabilitação.
Mas não tem problema, porque a gente vai colocar o certo. A gente não vai, a gente coloca a legenda. Essas coisas. Vamos me matar, a minha mídia vai me matar. Já ia te dar, eu ia falar exatamente. Tá ótimo. Essa sou eu, desculpa aí. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada de coração. Muito bom. E queria agradecer a todos que escutaram a gente, que assistiram a gente até esse momento, e que para chegar mais pessoas esse conteúdo, esse conhecimento, que vocês compartilhem, que divulguem isso, que são temas muito relevantes e muito importantes para nossa sociedade. Tá bom, gente? Muito obrigado e até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.